Meditação da Palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 12, diz assim a Palavra de Deus: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher como esposa. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. No 6 diz assim: E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta ou Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. A ira do Senhor contra eles acendeu e foi-se. O Senhor, nosso Deus, Ele é poderoso, né? E nesta palavra, Arão e Miriam, irmãos de Moisés, estavam falando mal de Moisés, do servo de Deus, daquele líder, né? Daquele irmão deles, né? Falando mal, fazendo críticas a Moisés, porque Moisés se casou com aquela mulher, né? Deus vendo, ouvindo aquela situação, aquela conversa, chamou Arão, Miriam e Moisés na tenda para falar diretamente com eles. E disse: Quando eu falo com um profeta, falo através de sonhos, né? Eu falo desta maneira, né? Mas quando eu falo com meu servo Moisés, eu falo face a face. Eu falo boca a boca, né? Deus falou desta maneira. E Deus ficou irado com essa situação que Miriam e Arão estavam falando mal do servo Moisés, né? E quando Deus se retirou da presença deles, automaticamente eles receberam uma punição, né? Miriam automaticamente ficou leprosa, branca como neve, diz a palavra de Deus, né? Arão, só em ver aquela situação, já foi praticamente punido, e diz que ele perdeu sacerdócio, né? E morreu nu. Quer dizer, houve consequência. Só em falar mal, em fazer críticas, assim aconteceu desta maneira, né? E hoje, meu amado,
Quantos e quantos fazem críticas? Quantos e quantos falam mal? Falam mal dos irmãos, das irmãs, daquele que está ministrando a palavra de Deus, aquele que está evangelizando, falando do amor de Deus, falando que o Senhor Jesus é a solução, falando que o Senhor Jesus é a salvação, falando que existe esperança, né? Está ministrando, evangelizando, fazendo o que o Senhor Jesus manda fazer, e ainda assim muitos estão falando mal, ainda assim muitos estão fazendo críticas contra nós, servos de Deus, né? A palavra de Deus ainda diz que a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos, diz a palavra de Deus. Mas vivemos hoje na graça. Vivemos na graça do Senhor, né? Pela graça sois salvos, é o que diz a palavra de Deus, né? Um favor não merecido, a graça, né? Deus, ele é misericordioso, ele é benigno, diz a palavra do Senhor, até com os ingratos, até com os ingratos. O Senhor Jesus diz na sua palavra desta maneira. E ele concede ainda hoje a oportunidade para todos aqueles que estão fazendo críticas, aqueles que estão acusando, para aqueles que estão falando mal do irmão ou da irmã. Deus ainda te concede a oportunidade. Se você, meu amado, tem feito desta maneira, feito críticas a quem está ministrando, a quem está louvando, a quem está exaltando a Deus, a quem está falando a palavra viva de salvação, se você tem feito desta maneira, você ainda tem a oportunidade que o Senhor te concede hoje de se arrepender, de reconhecer que só Deus é a solução. Só Deus pode todas as coisas. É só Ele que pode te perdoar. Ele está aguardando ainda todos esses que fazem críticas, que falam mal dos irmãos e das irmãs. Está aguardando para que esses venham se arrepender e reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele concede hoje a oportunidade, meu amado. Se você está fazendo desta maneira. Esta mensagem que eu tenho, que você possa se alimentar desta palavra. Receba essa palavra, que não é minha, é a palavra de Deus. Que você possa reconhecer que está agindo de uma maneira que não é correta diante dos olhos do Senhor. E possa se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais praticar esse erro. Eu quero seguir o seu caminho, este caminho que vai me conduzir à vida eterna, à salvação, que é o Senhor Jesus. Você tem oportunidade hoje, meu amado. Receba essa mensagem no seu coração
e seja mais e mais abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém?